Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, Vamos continuar a nossa viagem de comboio pela isto está... Sabe o que é que vai pelas acontecer guerras. com esta história toda? Vou ter que ir ali ao Bazar Paris e ir comprar um comboio para o Natal, para mim. Eu já comprei. O meu presépio este ano é de comboios. É diferente, é um presépio diferente. Olha, por acaso Diz-nos viu andava no de comboio. Facebook uma página que apareceu sobre modelismo ferroviário, Sim, que tem umas dreizinhos. Muito interessante. procurar modelismo ferroviário, porque os modelistas são pessoas muito interessantes e muito minuciosas. com E o as trabalho redes sociais trazem muita informação sobre isso, porque eles como são muito pessoas com apego ao rigor, é o que eu tenho constatado, pode trazer muita informação, inclusivamente sobre os comboios blindados, porque eu já vi modelos de comboios blindados. Sim, não é? e os primeiros modelos de comboios blindados que eu vi eram à escala. Então, até antes de iniciar, nós vamos fazer um bocadinho o retorno atrás. Sim. Não há cá flashbacks. Vamos começar a usar a língua portuguesa, com acordo ou sem acordo. Havia uma marca austríaca que era ligada, que fazia portanto, pequenos modelos. Alguns eram construídos, outros vinham feitos, que era a Rocco, que chegaram a ser vendidos nos bazares do Porto, que estavam ligados à escala para os comboios. Para quem faz modelismo ferroviário, modelismo ou pratica... No comboio, chamamos os de Rocco, são os de Lilliput. Ah, é? Os Também Lilliput. conheço Os a Lilliput, marca. sim, os Eu Lilliput. comprei tanta coisa da Rocco. Não tinha comboios, mas adorava. Era Ainda os tenho Lilliput. isso. Era os Ainda tenho Lilliput. isso. Portanto, voltando ao nosso tema antes de avançarmos para a Segunda Guerra Mundial, como prometemos antes, ainda há aqui três países a destacar antes da Segunda Guerra Mundial, que é a Sim. Estónia, que construiu um total de 13 comboios blindados durante a Guerra de Independência. Nada 6 mal. de bitola larga e 7 de bitola estreita, bitola, espaço entre carris. Esses três primeiros comboios blindados eram compostos por voluntários, formaram a espinha dorsal da frente de combate em momentos críticos de conflito. Portanto, foram extremamente importantes. Eram carruagens antigas carruagens de mercadorias, a primeira blindagem limitada à madeira e areia, portanto, nós não temos assim No fundo, ainda metais. sabe o que é que isso parece? Uma trincheira sobre Uma carris. Trincheira sobre carris. Não é? Quem olha é a ideia Dá de essa que aparência. É trincheira- uma barricada móvel. uma trincheira sobre Se calhar. carris. Portanto, depois foram adaptadas ao aço, mas acabaram por ser adaptadas a aço e foram adicionadas metralhadoras e outras peças Aquilo que eles tinham à mão. mais pesadas, sim. Outra guerra que também usou esta acho piada, que é na Lituânia, usou 3 comboios blindados que foram batizados com um dos nomes dos grão-duques da Lituânia, que era o Gediminas, era o Kestutis Isso e o Algirdas. São nomes da finno-húngaros, porque eu acho que a raiz linguística dos Sim, bálticos sim, é finlandês. Portanto, sim. é esses Kaunas e aqueles nomes. Portanto, esquisitos. comboios foram utilizados num período de 15 anos, entre 1920 e 1925. 15 anos, não 5. 1920 e 35, perdão. 35, Ah. 15 anos, durante 15 anos. O primeiro deles, o Gediminas, foi também usado na guerra polaco-lituana, portanto, ainda estamos naquela... Aquilo devia ser uma confusão. E continuamos naquela zona. Realmente, depois do armistício, as guerras continuaram. Eu bem tinha razão quando estava a fazer uma conferência há uma semana. Eu, curiosamente, estive a verificar a Guerra Civil Espanhola. Como estas guerras todas, eu fui ver. Será que a Guerra Civil Espanhola utilizou comboios blindados? Não aparece nada. Já estavam a testar o avião e o blindado, Exatamente, as viaturas o blindadas. a Blitz. Portanto, já era o Blitz. Portanto, depois chegamos efetivamente à Segunda Guerra Mundial. A Polónia recorre a comboios blindados.
A Alemanha inicialmente não recorre a comboios blindados, mas a Polónia recorre durante a invasão da Polónia, pelos alemães, como é óbvio. Portanto, portanto, a Polónia vai utilizar os blindados. Mas, curiosamente, ainda voltando um pouco atrás, há aqui a questão da China. A China fez um uso de comboios blindados, curiosamente, nos anos 20, entre os anos 20 e os anos 30, durante a Guerra Civil Chinesa, usados pelo Zhang Zhongshan. Pesquisem, porque é um personagem. Zhang Zhongshan. Depois eu tento deixar uma imagem do Zhang Zhongshan para ser colocada aqui assim. Portanto, e curiosamente foram manejados por russos czaristas, com promessas. Coincidência das coincidências. Coincidências, coisas, porque os russos. Já estamos a perceber que há ali, naquela zona mesmo, efetivamente, de uma grande importância ao uso do comboio blindado. Portanto, estes fugitivos russos Dos czaristas, do Exército Branco, ou melhor, do Exército Branco. Eram da Rússia Branca, Exatamente. Portanto, e foram utilizados para outro tipo de... Mas isto é curioso, é ler a história do Senhor da Guerra, do Zhang Zhongshan, porque ele utilizou-os para outros efeitos, até eu primeiro a utilizar mulheres para algumas funções interessantes na guerra. Depois chegamos efetivamente à Segunda Guerra Mundial. Portanto, temos a Polónia a utilizar blindados. Depois temos a Alemanha que percebeu que a Polónia utilizava bem o comboio e decide também utilizar. Portanto, introduz os comboios blindados no seu inventário. Portanto, foram introduzidos alguns projetos de natureza versátil e bem equipada, vagões com antiaéreos, comboios para carregar e descarregar tanques. Portanto, sempre na frente leste. Sempre na frente leste. Sempre na frente leste. Sempre na frente leste. Portanto, neste momento eles já não têm só comboios blindados, como os comboios blindados levam tanques e têm vagões com uma blindagem completa. Portanto, estão a transportar tanques num comboio completamente blindado. Portanto, já é uma dimensão. Atrevo-me a dizer, não sei, pergunta a sua opinião. Estamos a falar de um couraçado sobre carris. Um couraçado perfeitamente organizado. Com poder de transporte de outros. Projeção de forças. Com projeção de forças, exatamente. Ou seja, esses carros de combate que iam a bordo não eram transportados, era para ser. Saíam do comboio e eram utilizados no momento. No momento, exatamente. Depois, se calhar, eram. Porque, sabe o que é que isso me faz lembrar? Faz lembrar durante algum tempo não, a partir da Primeira Guerra Mundial e até à Segunda Guerra Mundial, o uso do hidroavião, não estou a falar até dos porta-aviões, isso é um conceito diferente, mas nas embarcações, tipo os destroyers ou cruzadores ligeiros, e nós chegamos a ter isso na nossa marinha de guerra com os avisos de primeira classe, que embarcavam um hidroavião de reconhecimento, que era catapultado para fora e depois, como era hidroavião, era içado para dentro. Quer dizer, é o mesmo princípio. É curioso como a questão naval há aí um certo procedimento terrestre, mas com muita semelhança à questão naval. No fundo, quer dizer, é um couraçado sob carris de ferro, mas também tem as suas vulnerabilidades. Aliás, tem as vulnerabilidades que os couraçados vão ter durante a Segunda Guerra, não é? A primeira começou a mostrar que a segunda acaba com eles. Quer dizer, estou a forçar, porque os americanos eram couraçados até aos anos 80 para acompanhar a esquadra, o New Jersey, o Iowa. Mas é curioso esse conceito que apresenta. E depois até para a movimentação de tropas, a Polónia consegue em 17 de setembro, faz vir de leste para oeste 3 divisões e depois, passado algum tempo, faz vir mais 3 divisões de leste para oeste para combater os alemães. Portanto, os alemães perceberam que tinham que parar esta possibilidade de movimentação de tropas dos polacos e
e decidiram também introduzir comboios blindados e depois também sabotear as linhas de forma a que eles não pudessem utilizar. Esse é o princípio da resposta simétrica. Isso leva até uma análise que aqui tem que ser muito breve. É que o exército alemão não era perfeito em 1 de setembro de 1939, Sim, nem sim. o exército polaco era imperfeito em 1 de setembro de Exatamente. 1939. Nós normalmente temos aquela percepção de que os alemães chegaram à Polónia e foi entrar, não foi bem assim. Não. Porque há resistência e o comboio, Aliás, um dos fatores de desequilíbrio que vem a acontecer é a facada que a União Soviética dá nas costas da Polónia. Sim. As coisas. O exército, Polónia é um o país que exército, passou- o exército passou. alemão era um colosso com um bocadinho os pés barros. Nós já dissemos isto aqui algumas vezes. Porque eu recordo-me, e agora, quando decidimos falar da ferrovia blindada, também fui ver algumas imagens, sobretudo imagens, porque o texto compete-lhe assim. Sim. E realmente a improvisação de criar essas trincheiras rolantes, quando começo a ver as composições em fotografia, porque é abundante e qualquer pessoa aqui que esteja a ouvir pode pôr comboios blindados, armored trains, o termo em inglês Sim, é o mas Armored Trains é o melhor. é o melhor porque é o que dá mais blindados, no Google, dá mais dá mais resultados. resultados, sim. Né? E nós vemos perfeitamente que eu aliás analisei já não me recordo se era alemão ou se era russo, que aquilo era uma entidade não será bem o caso, era um conjunto muito complexo, porque tinha a locomotiva que era de alta potência, porque está sobrecarregada com placa metálica blindada, não é uma placa Eu não metálica. sei se nesse período já Ou até tinha usavam duas mais como- que do que Eu vi um motor. caso em que havia 2 locomotivas e que à frente iam dois vagões com torres de carros de combate ou com peças de artilharia a rodar. Exatamente. E com metralhadoras e com as antiaéreas, porque era aí que eu queria chegar daqui a bocado. Como é que aparece o comboio blindado tão aperfeiçoado em termos de engenharia, como objeto de engenharia militar, não é? E chego a ler que havia um vagão na composição que levava carris de reserva e uma equipa de engenharia, portanto, digamos assim, uma força de sapadores, porque no caso é sapadores. No caso, a linha ia com, penso eu, com os dormentes, ou seja, as travessas, os carris, e no caso de estar arrebentado à frente, eles compunham a linha rapidamente, Sim. não é? Nós até falámos disso quando falámos da ferrovia em contexto de como auxílio à guerra. Depois, quem é que utilizou também? Durante a Primeira Guerra, utilizou os comboios blindados. Em grande número, aí sim, em grande número, foram os russos. Portanto, a partir de 1941, eles começam a utilizar comboios blindados. Portanto, numa fase posterior, eles começam a melhorar. Portanto, os primeiros provavelmente não eram tão bons como os que aparecem em no meio da guerra e mais para o final. Alguns eram equipados com torres de tanques da série T-34. Sim. Portanto, pesquisar, porque os T-34 são considerados até pelos próprios alemães o Dos melhores carros de combate. O tanque. O tanque, porque Há o carro de combate há mesmo tem um técnico. um general alemão que é o Paulo Ludwig Ewald von Kleist. Von Kleist. Disse É von que Kleist. era o tanque. Portanto, não havia nada a fazer. Depois, também temos os KV. As torres dos KVs. carros de combate KV-1 Adaptados e aos KV-2. comboios. E KV-2, sim. Porque eles têm uma peça dos de dois tipos. 152 milímetros. Exatamente. Mandam um tiro e sai. Mais comboios foram adaptados já com baterias antiaéreas. Portanto, já estavam... Com a flak. Exatamente. Para no caso de haver um ataque aéreo, terem capacidade para resistir. E alguns foram já também aqui as fontes não são claras se foram adaptados ou se foram improvisos, porque começam a aparecer comboios equipados com armas retiradas de navios. Portanto, aqui eu acho que foi mesmo um improviso. Não foi pensado. Agora há aqui uma questão que se põe, porque entramos na Segunda Guerra. Temos o comboio blindado surge efetivamente na forma que estamos a analisar e que convidamos as pessoas a fazer essa busca na Primeira Guerra Mundial.
estende-se pelos conflitos na Europa de Leste, que logo após Brest-Litovsk, e na reconfiguração da Europa Oriental, sobretudo. E o caso também da China, que também se está a reconfigurar numa guerra civil e pouco antes de ser invadida pelo Japão, porque o Japão ataca a Manchúria em 1931. Portanto, está todo um mapa a reconfigurar. Curiosamente, a Guerra Civil de Espanha não lhe parece nada. Mas agora pergunto eu, o valor estratégico ou tático do comboio blindado, ele rompe frentes? Porque quando nós falamos da ferrovia, de facto, havia aquela utilidade com uma relativa rapidez de transportar grandes contingentes de tropas de um ponto para o outro. Agora, o comboio blindado circula na linha, assim, em termos estratégicos, ele pode, uma série de comboios blindados, há bocado falou em cento e poucos só pelos russos, é uma saturação de uma rede ferroviária que se torna, quer dizer, podem bloquear toda uma frente se a rede ferroviária assim o permitir. Portanto, isso é o impacto estratégico. Depois há o impacto tático no terreno. Porque a verdade é o comboio vai a circular a uma velocidade alta ou média ou o que for. E ele realmente tem que estar bem protegido e ter capacidade de resposta assimétrica, porque se for atacado por forças de infantaria ou até blindados, porque aqui já estamos a ver... Esse aí vai ser o problema dos comboios blindados. Ou pela aviação. É quando começam a surgir os carros de combate a sério, o comboio blindado começa, e a aviação começa, o comboio blindado começa a perder a importância. Portanto. Agora veja a coincidência que eu lhe vou dizer. Talvez fique para um programa, não sei. Veja o que aconteceu, pense, e já passou, e certeza que já leu sobre isso, tenha sido por acidente. Digamos que a Segunda Guerra Mundial vai trazer... Se a Primeira Guerra Mundial não o fez, a Segunda certamente o fará. Que é esse crepúsculo, palavra bonita, crepúsculo, do comboio blindado por fatores de evolução tecnológica, que é esta série que estamos quase a iniciar, se calhar, não é? Pelo uso de carros de combate, já desenvolvidos, pelas viaturas blindadas, que são conceitos diferentes. Vamos ter um programa sobre o que é o carro de combate e a viatura blindada, ou seja, o blindar o veículo a motor de explosão, e a aviação. O que eram biplanos na Primeira Guerra, que lançariam umas bombas um pouco de forma aleatória, poderia não afetar fortemente um comboio blindado, que também poderia responder. Eu tenho ideia que havia uns comboios russos que tinham peças francesas Canet, sim, que eram peças de 75 ou 7 cm e meio ou 75 mm, que tinham uma certa capacidade de se adaptar a fogo antiaéreo por causa de ter uma culatra rápida, de carregamento rápido. Mas a Segunda Guerra Mundial é o ocaso do comboio blindado. Aparente. Sim. Aparente, porque acho que o Paulo me vai dizer que não. Mas repare uma coisa. O ocaso também no mar do grande couraçado. Sim. Suplantado por quem? Pelo porta-aviões. É. Aqui há... Não é? É uma coincidência, não é? Quer dizer, não é uma coincidência. Nós não estamos a forçar nada de... Não, mas a tecnologia dita isto. A tecnologia dita isto. Acontece efetivamente. Ainda dentro do contexto da Segunda Guerra, por acaso este país surpreendeu-me quando eu estava a contar. E encontrar que é o Canadá, que utilizou para patrulhar a Canadian National Railway, portanto, ao longo do rio Skeena, desde Prince Rupert até a British Columbia. Portanto, ali corta toda a costa do Pacífico. Exatamente. Pensando num possível ataque japonês. Portanto, eles estavam prevenidos para o ataque japonês. Tem razão de ser. Com armas de 75 mm e armas Bofors. Peças Bofors, sim. Suecas. Deve ser as 4 cm ou 40 mm automáticas. Neste caso, eram com a companhia de infantaria que os comandava. Ok. Portanto, ainda na Segunda Guerra Mundial não podemos deixar de falar na Grã-Bretanha, porque é um dos países que participa na Segunda Guerra Mundial e sai vitorioso. Portanto, a Grã-Bretanha, em termos do uso do comboio militar, a partir de 1940 começam a ser utilizados comboios a pensar numa possível invasão alemã. Então seriam operados, deixe-me pensar, se calhar pela Home Guard, pelos territoriais. Sim, pela Home Guard. Sim. Penso eu. Sim. E
a ideia do comboio blindado no Reino Unido é para defender a costa, no caso do meio mais alemão. Não é para ter projeção de fora da ilha, é utilizado especificamente para É proteger material a ilha. defensivo. É utilizado com essa componente defensiva e não pensado Portanto, para atacar. o Paulo consideraria que todas as outras realidades portanto, na Europa de Leste assumiriam um papel ofensivo. Ofensivo, sim. E Conseguia-se no criar Reino- uma ofensiva com comboios blindados. Com comboio blindado. No Reino Unido, como é lá está, o facto de ser uma ilha e estar ser suscetível a uma possível invasão dos alemães, eles pensam de uma forma mais defensiva. Temos algumas composições interessantes, inicialmente armadas com KF Pounders 6 Quick firing Roarness, exatamente. QFOs. CWT Exatamente. CW. Hotchkiss Ok. e 6 Brand Guns. Então, Portanto, seis metralhadoras ligeiras. Estão bem equipados para a defesa. Portanto, como o Sérgio referiu, eram equipas da Royal Navy e da Royal Engineers Que operavam. que os operavam. Pois. Portanto, depois do desembarque da Normandia e da alteração da configuração da guerra, ou até mesmo quando a Alemanha se vira para a Rússia, os comboios são dados pelos ingleses aos polacos para a defesa. Ficam alguns... Sempre ali. Sempre ali. Sempre ali. Nunca lhe apareceu nenhuma referência. Eu não sei. O Paulo é que sabe. Mas os franceses não tentaram fazer nenhum modelo de comboio blindado. Portanto, as fontes que eu consultei para este programa sobre os comboios blindados não fazem nada. Eu só digo isto... Temos na Primeira Guerra aqueles comboios que são usados mais para ajudar nas trincheiras. E sim, no caso Mas francês... a França está quase... O caso francês é mais... Mas isso também é Durante a outros. Segunda Guerra ela está... Porque o que os franceses fazem muito, e isto até é um trabalho que eu volto a referir, que está a ser trabalhado por um amigo meu, que é o Coronel José Paulo Berger, que está... Na Indochina já os vão utilizar. É? Vão utilizá-los posteriormente na Deixe-me só Indochina. concluir. Para passar à Indochina, há um trabalho que está a ser feito aqui em Portugal sobre o CAPI, que era o Corpo de Artilharia Pesada Independente, e o trabalho... há vários, mas este é o trabalho, que é do Coronel José Paulo Berger, que refere os quase 2.000 portugueses que foram, além do Corpo Expedicionário Português, incorporados à artilharia pesada ferroviária francesa. E aí sim há uma profusão de peças, mas como peça de artilharia autopropulsada sobre carris. Algumas até peças antigas, eu atrevo-me a ser um bocado indiscreto com as conversas que tenho tido com o seu coronel, peças reaproveitadas com encanamento de aço. Mas realmente o comboio, eu estranho os franceses não terem ido para a questão do comboio blindado, até por causa de... É um desafio. A questão da ligação ferroviária na retaguarda da linha Maginot, que não serviu rigorosamente para nada. Só se os franceses acreditavam mais em cimento do que em ferrovia. Provavelmente. Aqui, depois a Segunda Guerra Mundial, entretanto, termina e os comboios militares os comboios blindados, Sim, os comboios blindados. começam a ser, já começam a aparecer em usos posteriores, já utilizados pela França. E curiosamente, onde é que eles vão utilizar? Primeiro na Indochina, que é um comboio blindado muito giro, pesquisar, que se chama, era um modelo La Rafale. La Rafale. O La Rafale, que era para transporte de carga, para unidades de vigilância móvel. Portanto, era um comboio. Em 51 chega o primeiro La Rafale. Tem uma função de guardar o sistema ferroviário instalado na Indochina. Exatamente. Depois também utilizando no Camboja. Sim. São as zonas de domínio francês. Até serem pelos Vietcongs e pelos Viet Minh. Uma curiosidade que encontrei foi o exército do Fulgêncio Batista. Operou um comboio blindado durante a Revolução Cubana. Essa é do melhor. Que foi descarrilado e destruído durante a Batalha de Santa Clara. Portanto, ele ficou sem o comboio blindado dele. E depois aconteceu o que aconteceu. Que todos nós sabemos.
ou superior, saibamos todos o que aconteceu. Depois temos a guerra entre a China e a União Soviética, onde a URSS desenvolve comboios blindados a partir dos anos 70 para proteger a linha transsiberiana. Portanto, comboios com 10 tanques principais, 2 tanques anfíbios, portanto já todos Isso é um muito sistema elaborados. isso é um conceito completamente Metralhadoras diferente. AA, Antiaéreas. Antiaéreas, Exatamente. veículos blindados, Quer dizer, de veículos, são equipamentos. comboios porta-tanques como se fosse comboios porta-aviões. Está a ver o tal paradigma? A aparecer na ferrovia? Lá está. Ah, Era boa, aquilo que boa. nós dizemos no primeiro programa. O território não é mar. Portanto, como a Rússia é um país grande, é o maior país do mundo e tem muito território, muito terreno, faz sentido que eles utilizem o comboio. Neste caso, os Estados Unidos também têm um país, mas têm 2 costas e eles começam a utilizar os porta-aviões. Faz sentido que nestes países se utilize o comboio blindado. Portanto, estes comboios já tinham blindagens de 5 a 20 milímetros de espessura, mas em metais aço já não preparado. são madeira, já não são. E aços preparados. Aços de blindagem mesmo. Portanto, e foram utilizados até 1990. E a Coreia? A Na Coreia, no comboios blindados. A Coreia- Eu ouvi dizer a Coreia- qualquer coisa. Na Croácia, nos Balcãs há imensos, utiliza-se imenso o Krajina Express, que é assim um comboio também daqueles mais interessantes. Na Coreia há um uso de comboio blindado porque neste momento o Kim, qual é o Kim que está lá neste momento? É o Kim esse tem medo de andar de avião, portanto anda de comboio blindado. Portanto, esse utiliza e já o pai, o Kim, ele também utilizava um comboio blindado. Foi a oferta a primeira oferta da União Soviética e, portanto, e é frequentemente utilizado para fazer visitas à Rússia e à China. O comboio é blindado e armado ou só é blindado? Deve ser armado. Se calhar também usam para executar aqueles que se portam mal. Passam e matam toda a gente e já está feito. Mas Exato. eu acho que Estamos a ficar politicamente incorretos. E se o Kim vê isto, nós estamos feitos. Exato. Ele tem a nossa morada. Certamente. Mas temos aqui portanto, na Guerra dos Balcãs, a Croácia, portanto, na Guerra da Croácia, na década de 90, utilizam comboios blindados. A República Sérvia, Krajina, lá está, o Krajina Express também utiliza comboios blindados. Com M18 Hellcats. Sim, porque esse carro esse não é bem um tanque, um carro de combate, é um carro caça-carros. Tem a aparência de um carro de combate, mas tem uma blindagem ligeira, mas tem uma peça de alta velocidade. E sobreviveu no exército iugoslavo até aos anos 90. Lá está, o exército iugoslavo ia buscar material ao leste e material ao ocidente. Era isso a grande habilidade do Tito. O Tito. Será que nos está a dar ideia para outro programa? Sim. A guerra nos Balcãs e Iugoslávia. O que é que acha? Mais uma promessa para cumprir? A guerra dos Balcãs. Num país de promessas, acho que passámos bem. Estamos bem classificados. Estamos a fazer muitas promessas. Depois acabámos por as cumprir. E a Guerra dos Balcãs é inevitável falar nela, acho eu. Mas é que é impressionante vir-me falar de comboios blindados. Eu tinha tido a ideia, que acompanhei um bocado de perto a Guerra dos Balcãs, porque tinha a idade para isso. Exatamente. O Paulo, se calhar, ainda não. Mas pronto. Estamos a falar no início dos anos 90. Realmente, eu na Guerra dos Balcãs vi, por exemplo, o exército bósnio fazia adaptações, fazia blindados improvisados, carros, viaturas blindadas a partir de pick-ups, não, carrinhas. Eles eram capazes de blindar um pão de forma da Volkswagen. Mas olha que eles não eram os primeiros a fazer isso. Isso garantidamente fica prometido, que vai ser os conflitos israelo-árabes. Os primeiros blindados que os israelitas tiveram em 1947, porque o mundo os abandonou e só os checos e os franceses, mais ou menos, é que lhes venderam algum material de guerra. Eles tiveram que fazer os seus próprios blindados. Uma boa parte foi com veículos que queiram distribuir o leite no tempo em que a Palestina estava ainda sob o mandato britânico. Eu fui bastante a fundo. Por acaso, nunca surgiu nenhuma referência ao uso de comboios blindados nos conflitos israelo-árabes. Porque também ali, tentar meter um comboio numa zona que
não tem nada propriamente muito frondoso, é um convite. Não, Aí é exatamente. mesmo dizer, atinge-me, flagela-me. Não é a zona ideal não é a melhor para, das ideias, não. portanto, os comboios blindados da Croácia, da Sérvia, todos usavam a Bofors também, peças de 20 milímetros, lançadores gêmeos, as CPRs, lançadores gêmeos de 57 milímetros, São morteiros de 120 milímetros, portanto... Vale tudo. Não, vale tudo. Vale tudo, literalmente. Vale tudo. Metralhadoras 12.7 e 7.62 milímetros, portanto... E isso é o material ocidental. Estamos a falar da Guerra dos Balcãs. Também devia usar uma coisa que uma boca de fogo ou uma metralhadora pesada, um canhão ligeiro, depende do conceito, que era o Schwak, de 14,5. Tinha armas de 66 milímetros e também... foi atingido curiosamente por um 9K11 Maliutka. Portanto, os danos foram menores. Os danos foram menores porque o comboio estava bem blindado com borracha e, portanto, o projétil batia e não defletia. Defletia, exatamente. Depois, já para o final, esses comboios super blindados da Guerra dos Balcãs foram destruídos porque durante a Operação Storm tinham medo que acabassem nas mãos dos Mas a inimigos. Operação Storm tem a ver com o Iraque. É durante... Aqui. Não, é contemporaneamente à Operação Desert Storm. O comboio acabou por ser destruído pela própria tripulação para que não caísse na mão de inimigos durante a Operação Storm. Portanto, Isso é contemporâneo. É uma questão de situação de baliza cronológica, porque a Desert Storm é a primeira operação no Iraque. Porque a ofensiva croata que invadiu a República Srpska. Exatamente. Deus me livre, é difícil dizer os horrível, nomes. Porque eles não têm vulgares e é muito difícil. Então nós estamos quase a concluir e depois temos os comboios russos na daí, mesma. Não são comboios blindados, mas ainda continuo a ver as fotografias dos porta-mísseis. Curiosamente, só para deixar aqui uma última nota, os militantes pró-russos na região de Donbass, na Ucrânia, em 2015, foram fotografados utilizando um comboio blindado. Portanto, a Rússia ainda mantém, neste caso, ucranianos pró-russos, continuam com a tradição de utilizar o comboio blindado. O comboio blindado foi a arma por excelência. É algo preferencial. É um transporte adaptado à arma. Os eslavos gostam disso. Por aquela parte é da eslavo. Europa. É qualquer coisa de caracteristicamente eslavo. Não se sabe porquê. E os russos ainda terminamos aqui, quer dizer, ainda fazem circular os seus mísseis balísticos em composições ferroviárias. Exatamente. Em comboios ferroviários. Isso é só vê-los. Eles nem escondem. Exatamente, eles mesmo. Está ali em cima. Está ali um míssil intercontinental ou balístico de longa distância, um ICBM ou média distância com ogivas nucleares. Eles continuam a acreditar na ferrovia. Os americanos, por exemplo, não. Fazem deslocar a força nuclear em caminhões. Portanto, os ingleses e os franceses. Os ingleses, eu ia referir exatamente isso. Os ingleses e os franceses, depois de aparecerem os transportes rodoviários, portanto, aí o digo da ferrovia já não tem a mesma importância, não tem. Mas a Rússia, curiosamente, eu estava a ler uma notícia que diz que em 2015 foram fotografados militares pró-russos na Ucrânia a utilizar comboios blindados. Então, aqui fica a referência, porque eles podem não falta informação. Podem não ter ainda desaparecido. Não. Ainda podem voltar a ser utilizados. Não. É verdade. E temos o comboio dos Kims. O comboio dos Kims não é garantido. Portanto, enquanto houver um Kim... Haverá um comboio blindado na Coreia. Muito bem, Paulo. Foi ótimo ouvir este programa sobre... Estou um bocadinho doente. Estou um bocadinho, mas foi interessante. Isso é da aragem do comboio. Apanha-me da aragem. Constipou-se. As janelas abertas no comboio. E depois peguei a cabeça de fora. É horrível. Paulo, sempre a considerá-lo
com votos de festas felizes. Exatamente. Que muitos comboinhos vão povoar a base do Não seu sei se Pinheirinho. este programa vai passar depois das festas, mas nós desejamos boas festas porque nós estamos a Se gravar. não for estas festas, serão outras. as Nós somos próximas, um nós país somos cheio de boas. festas. Exatamente. Quando não há festas, inventamos. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Muito obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.